Olá, nos encontramos mais uma vez aqui no programa Nossa Igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma emoção estar com você. O programa Nossa Igreja que é exibido aqui pela TV União, também pela Web TV Beato Donizete, do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e Beato Donizete de Tambaú, além dos canais de comunicação diocesanos. É sempre bom estar com você porque é o nosso momento de oração, é o nosso momento de compartilhar um pouco da nossa igreja, da nossa diocese, da comunidade, da paróquia, enfim, do nosso movimento. Ainda mais neste mês de setembro, em que estamos vivenciando um olhar mais direcionado para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Mas antes disso, quero convidá-lo e convidá-la a rezar junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste episódio nós continuamos agora com um novo momento de uma entrevista realizada no programa Rosário em Ação, onde Márcio Ferreira entrevista Monsenhor João Paulo Ferreira Aiello, ele que é vigário-geral, falando sobre a Bíblia. A palavra de Deus, ela não pode ser lida de qualquer jeito. Não. E ela tem uma importância grande para nós cristãos. Inclusive, Márcio, o livro sagrado precisa ser transportado por nós com um certo carinho. Você pode levá-lo à celebração, mas o livro sagrado precisa ser cuidado, porque ali, quando nós invocamos o Espírito Santo para ler a Escritura, hoje se fala muito da leitura orante, Deus fala conosco. Não é o livro que fala, é Deus que fala. Entende o mistério? E quando nós nos reunimos numa comunidade para celebrar a Eucaristia ou numa celebração da palavra, é palavra de Deus, não é a leitura da Bíblia. A leitura bíblica a gente faz no curso de teologia, faz na catequese, mas a palavra de Deus, quando nós a proclamamos, Deus está presente e falando. Esse é o mistério. Por isso o Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento de salvação. Não porque nós somos merecedores, mas porque Deus escolheu, chamou esses apóstolos, enviou seu Filho Jesus, fez um povo, formou um povo, o novo povo de Deus, a igreja que proclama a palavra. Não proclama uma letra, um decreto, né? Quer dizer, os decretos vieram depois para que todo o povo se organizasse na leitura da Bíblia. Olha, eu chego a ficar emocionado com as suas palavras, porque faz a gente pensar, eu que sou catequista, né? Já participei de outras pastorais. O catequista é a boca da igreja. Pois é, né? Nós falamos de vocação no mês passado. O catequista fala, e quando o catequista está com a sua turma de catequese, ele executa ali, em pleno 2023, a profecia que fizeram Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias. Esse é o papel do catequista, falar a palavra, não falar o que ele pensa, falar o que Deus revela. Esse é outro mistério. Que coisa bela que é isso, né, padre? Saber uma coisa que você, limitado, pecador, nossa, mas eu sou pecador. É você. Deus te escolheu porque Ele quis. E o jeito de carregar, de trazer a palavra tem que ser de uma coisa toda respeitosa, como você mesmo está colocando, né? Não é você botar dentro de uma sacola e carregar como se fosse um livro qualquer, né? Como você mesmo disse, né? É a palavra de Deus que está ali, né? Padre, você imagina que para nós temos uma mentalidade grega, nós temos ideia e ação. Para o hebreu, não. Quando nós lemos no Gênesis, Deus disse, faça-se o céu se fez. Faça-se a terra se fez. Não foi um cálculo matemático, como os matemáticos gregos. O Tales de Mileto, que é o matemático, ele era filósofo, não é? Não, a palavra bíblica, Deus fala, a coisa acontece. Deus diz para Maria, por meio do anjo, olha, você foi escolhida. Ela diz, então faça-se
É interessante a gente olhar o faça-se de Maria. Ela diz a Deus, então se faça de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, como ela fala para o anjo. E a gente lê o livro do Gênesis. Deus disse, faça-se o elemento seco, se fez a terra. Façamos o homem à nossa imagem. E foi feito, né? E Deus viu que tudo era muito bom. Aí entramos nós e bagunçamos o coreto. Mais uma vez agradecemos, Márcio, a equipe também do programa Rosário em Ação e também o nosso grande abraço ao Monsenhor João Paulo Ferreira e ela. Vamos agora ouvir a meditação com o Padre Mário Adorno. Olá, queridos irmãos e irmãs, minha saudação de paz a todos vocês. Estamos juntos para mais uma reflexão do Evangelho deste domingo e estamos agora no 24º domingo do tempo comum dentro do mês da Palavra de Deus. Vamos então ouvir, acolher e deixar esta palavra nos transformar nesse dia dedicado ao Senhor. O domingo é o dia do Senhor e que nós possamos fazer essa experiência, uma experiência comunitária, fraternal, uma experiência do amor de Deus por cada um de nós e por nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuando um pouco o tema do perdão, da correção fraterna do domingo passado, estamos aqui diante de uma realidade onde Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar se alguém pecar contra nós. Até 7 vezes? Pergunta Pedro a Jesus. Jesus vai falar, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, meus irmãos, perdoar sempre, sempre. O perdão é uma realidade para essa nossa existência e Deus nos deixou esse dom, Deus nos deixou essa graça para usar aqui. Depois que terminarmos essa nossa história aqui, não precisamos mais e não tem como mais pedir perdão para as pessoas. Então, é um dom deixado para nós, para esta caminhada, para esta nossa vida que Deus nos deu. E perdoar sempre, sempre quando alguém pecar contra nós. E depois a parábola nos diz do acerto de contas que foi feito do rei aos seus empregados. E veja que um dos empregados devia uma enorme fortuna. Penso que este empregado
somos cada um de nós. Nós também tínhamos uma dívida imensa a ser paga dos nossos pecados. E como nós não tínhamos como pagar, nós pedimos a misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, dando-nos o seu próprio Filho como o preço pago pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e assim fomos revigorados, regenerados, reintegrados a esta comunhão profunda do Senhor, para que a nossa vida então tivesse esse novo destino, esse novo rumo, e não ficássemos na condenação eterna. Mas aquele empregado que foi perdoado e pediu, logo que saiu dali, encontrou também um amigo que lhe devia muito pouco, e pediu que lhe pagasse, paga o que me deves, e colocou na prisão. Os outros ficaram sabendo do perdão que ele recebeu e também ficaram sabendo da falta de misericórdia que ele usou para com aquele companheiro. E foram lá e disseram ao patrão, ao rei: poxa, olha, ele foi injusto com o amigo, o senhor perdoou toda a sua dívida. E então o patrão vai dizer que ele pague até o último centavo, porque ele não agiu com misericórdia. Vamos entender essa parábola. Nós recebemos o perdão e também devemos dar o perdão. Não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, como Deus nos amou e como Deus nos tem perdoado. E, claro, isso tudo também tem que ser depois um reflexo para a nossa vida e para com os irmãos que encontrarmos no nosso caminho. Não sejamos ingratos com a gratuidade, a bondade de Deus, a infinita misericórdia de Deus, irmãos e irmãs. Não esqueçamos que com quanto amor nós fomos amados, com que preço nós fomos comprados e com que sangue nós fomos redimidos. Que este seja um gesto que nos acompanhe ao longo da vida, né? Até mesmo São Francisco vai dizer: amar mais que ser amado, perdoar mais que ser perdoado. E se nós somos perdoados, por que não perdoar? Somos amados, por que também não amar? Vamos juntos viver este domingo, esse dia do Senhor, viver essa palavra e pedir a graça de não esquecer do perdão recebido, mas também de perdoar aqueles que nos devem. Por isso a gente reza o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas. Antigamente dizia: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que devem para nós, os nossos devedores. Que sobre você venha a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário. Agradecemos a sua participação, Padre Mário, que é assessor diocesano da Pastoral da Comunicação e também reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro de Casa Branca. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.